Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Carlos Eduardo Santos, sou diretor de novos negócios Latam da Sensormatic e também sou presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Prevenção de Perdas. Estamos aqui hoje para mais uma live, webinar, palestra online e eu vou dar um desconto aqui de 2 minutos ainda para o pessoal começar, tem muita gente que está com uma certa dificuldade para acessar o link. Mas, enquanto isso, então, talvez, quem quiser mandar um joia aqui, um salve aqui no bate-papo, eu não consigo visualizar quem está nesse momento, mas se você mandar uma mensagem, eu consigo acompanhar vocês. E se vocês também quiserem aproveitar esses 2 minutos para convidar algum colega de vocês para poder acompanhar também essa palestra junto com a gente aqui, porque nós vamos falar de um tema muito importante para os profissionais que trabalham com prevenção de perdas, para o varejo em si, que é uma nova visão, um conceito novo, e que se posiciona a área de prevenção de perdas de uma forma mais estratégica na organização. Espero que vocês gostem do conteúdo. Quem acompanha a ABRAP, a gente tem discutido amplamente esse assunto dentro da ABRAP, e nada mais que aproveitar esse canal aqui da Sensormatic para poder compartilhar isso com vocês. Bom, nós da Sensormatic somos uma empresa tradicional dentro do varejo mundial, oferecemos soluções de prevenção de perdas, mas também outras soluções de stop performance. Então, posso dizer para vocês que a Sensormatic é a maior empresa de soluções de RFID no mundo. E nós temos temos os principais cases de varejistas, de cases de RFID de varejo no mundo inteiro. E também somos pioneiros em soluções de tráfego de clientes, controle do fluxo de cliente nas lojas, monitoramento do comportamento dos consumidores. Então, isso é um pouco do nosso portfólio. E falando um pouco do meu trabalho aqui na empresa, eu sou diretor de novos negócios, sou responsável pelo desenvolvimento de trabalhos de consultoria de prevenção de perdas na América Latina inteira. E também tenho um trabalho de acompanhar grandes projetos de organização, passando um pouco do conhecimento de varejo que eu acabei obtendo ao longo dos últimos 25 anos. Há 25 anos que eu trabalho de uma forma direta e indireta no varejo. Já fui diretor executivo em grandes empresas do varejo do país, como Lojas Brasileiras, Marisa, Walmart. Fui responsável pela área de prevenção de perdas dessas empresas. E também já realizei consultorias para a implementação da área de prevenção de perdas em diversas empresas do varejo do Brasil e da América Latina também. Bom, falei que ia esperar 2 minutos, eu acho que agora nós podemos então começar a nossa palestra. E essa palestra online aqui, a gente vem se adaptando desde o começo da pandemia. Posso dizer para vocês que nós iniciamos esse modelo de webinar live muito antes dos artistas. Então, logo na segunda semana, nós começamos aqui a compartilhar um pouco, utilizar esse espaço para falar um pouquinho de prevenção de perdas, de varejo, gerenciamento dessa crise, colocar os varejistas também para falar aqui. Então, nós trouxemos vários convidados e hoje é um tempo maior para que eu possa, então, falar com vocês, conversar com vocês e compartilhar um pouco dessa nova visão, como eu disse, da perda ampliada e desse novo foco da área, que é a proteção do lucro. Então, o que é a proteção do lucro? Por que proteção do lucro? A gente vai falar um pouquinho, porque começa a ter um movimento mundial de mudança da nomenclatura da área de prevenção de perdas para uma área chamada Profit Protection. Então, eu vou compartilhar um pouquinho o porquê disso com todos vocês, tá? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela, espero que dê certo, espero que dê certo aqui. E a Letícia, que está nos apoiando aqui na parte administrativa, ela vai interagir comigo se tiver algum problema. Antes de mais nada, também gostaria de fazer um aviso. Acho que todos os microfones estão no modo mudo.
e peço para que vocês possam, a gente vai fazer aqui uma apresentação direta, né, aproximadamente 1 hora ou menos, e depois disso eu vou abrir um espaço para que vocês possam fazer as suas perguntas e vou ter o maior prazer aqui em respondê-las. Então, tem aqui um espaço de bate-papo onde vocês poderão colocar as suas perguntas e a gente vai ter aqui, como eu disse, um prazer enorme de poder responder e que, eventualmente, se tivermos muitas perguntas, aquilo que eu não puder responder neste momento, posteriormente eu vou fazer isso. Tá? Então, neste momento eu vou mostrar a minha tela. Espero que todos vocês já possam ter acesso. Letícia, só me ajuda se realmente estão todos vendo a minha tela. Tá sim, perfeitamente. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Então esse é um projeto que a Sensormática está desenvolvendo no mundo inteiro. Nós realmente aproveitamos esse momento de distanciamento para trazer conteúdo, né, para os nossos amigos e clientes. Então o tema de hoje, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre a perda ampliada e a proteção do lucro. Então nós temos aqui, para quem já me conhece, já teve a oportunidade de participar comigo como professor, como aluno, ou esteve em algumas palestras, eu sempre gosto de passar um pouquinho, né, da evolução conceitual que a gente vem adotando para o conceito de perdas e prevenção de perdas. Então, nós temos aqui o conceito tradicional que fala que a perda é toda ocorrência que pode gerar algum impacto negativo nos resultados de uma empresa. Quando nós começamos a conceituar a perda dessa forma, observe que nós não limitamos a falar que a perda é a perda de estoque, propriamente dita. E a gente quis dizer, com esse conceito, nós ampliamos também o conceito de perda, isso nos primórdios, né, exatamente de quando nós começamos a discutir isso aqui no Brasil. Isso se vão lá mais de 20 anos. Bom, existe um outro conceito aqui também, que é a questão da oportunidade, né? Que é o dinheiro que está sobre a mesa esperando uma iniciativa para ser alcançado. Acho que nós já evoluímos muito, já sabemos que fazer prevenção de perdas ou implementar boas práticas de prevenção de perdas é uma grande oportunidade da gente aumentar o lucro da empresa. Porque se você não gerencia a sua perda, você perde a oportunidade de ter um lucro maior, porque isso tem um impacto direto na margem. E muitas vezes, né, em períodos de retração econômica, de crises, né, quando a venda não acontece, a prevenção de perdas passa a ser o grande aliado para que você possa manter o seu objetivo de lucro ou a oportunidade de você aumentar ainda mais o seu lucro. E o conceito novo, né, então, preciso mudar aqui a tela porque está me atrapalhando aqui na visualização. O conceito novo, que a perda é todo sacrifício para a obtenção do lucro. Então, esse conceito mostra o seguinte, que a perda é inerente. Quando você abre uma operação do varejo, você vai perder. Isso é fato. A questão é o quanto você tem de ações estratégicas, o quanto que você tem de um plano sustentável para fazer com que essa perda tenha o menor impacto possível no lucro. Mas a perda será, sim, o sacrifício para você conseguir obter o lucro. Quanto maior o seu plano preventivo, quanto melhor for a sua estratégia, maior será a oportunidade de ganho que você pode obter dentro da empresa. Bom, e o conceito de prevenção de perdas também tradicional falava que prevenir perda é identificar risco, oportunidade, implementar técnicas, ações, né, para a proteção, né, sobre quaisquer tipos de danos e prejuízos. Né? E a gente tem aqui agora, na verdade, já há muito tempo, muito claro que aonde você deve atuar para você ter um plano preventivo. Deve atuar para que você tenha ações voltadas para melhorias de processos internos, o engajamento das pessoas através da disseminação da cultura, mas também investir muito em tecnologia, principalmente nos dias de hoje, onde o dado ele é muito importante para a tomada de decisão dentro da empresa. Isso não é diferente com a prevenção. Bom, então, resumindo um pouco tudo isso, prevenção de perdas significa gerenciar riscos,
para você aumentar a rentabilidade. No dia a dia, é o que nós fazemos como profissionais que trabalhamos com prevenção de perdas. Gerenciamos riscos, né, para que a gente possa exatamente potencializar a possibilidade de lucro que a empresa pode ter. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho do ciclo, né, que a prevenção de perdas aqui no Brasil, na verdade, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Então, quando eu comecei a trabalhar em prevenção de perdas, foi em meados de 94, 95, nas lojas brasileiras, uma empresa que nem existe mais, e era uma concorrente das lojas americanas. Nós tínhamos ali foi a fase conhecida como uma fase operacional, porque nós tínhamos ali o papel da segurança um pouco mais estratégica. Quer dizer, nós começamos a observar a oportunidade de melhorar o resultado da empresa cuidando mais dos furtos das lojas. Então, o papel da segurança foi muito importante nesse momento e nós tínhamos muitas pessoas envolvidas com isso. Com o passar do tempo, nós migramos para uma fase um pouco mais estratégica, onde foi identificado ali a necessidade de se criar uma estrutura dentro da matriz, dentro do centro de distribuição e nas lojas, e percebeu-se então que o processo e, logicamente, as pessoas tinham um papel fundamental. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem que ter, para se ter uma boa prática de prevenção, você precisa ter um processo formal, um processo regulamentado. Uma loja que não tem um processo, não tem um padrão de execução de um processo, se você tem uma empresa que possui muitas lojas, cada loja vai executar o trabalho diferente da outra. Então, é fundamental ali se criar. Aqui nasceram, então, os primeiros profissionais de prevenção de perdas no Brasil. Os primeiros gerentes de prevenção de perdas, na verdade, nasceram nessa época. Se criou-se ali, então, uma estrutura, né, para alimentar as lojas com informações, com boas práticas. Né? E, por último, hoje nós estamos, nesse momento, na fase da tecnologia, onde o dado é muito importante, onde é fundamental você possuir uma área que vai gerar indicadores, KPIs, relatórios de exceção a todo momento para tornar a vida dos profissionais de prevenção de perdas que trabalham nas lojas e no centro de distribuição mais fácil. Então, nós temos aqui o papel muito importante da tecnologia, através de ferramentas que vão gerenciar toda a informação da companhia, obviamente os recursos também passivos, como as câmeras, como as antenas de alarme, como a RFID, enfim, as tecnologias também mais tradicionais, e agora as tecnologias através do machine learning, através de ferramentas de BI que vão checklists, enfim, que vão proporcionar uma melhor gestão da área de prevenção de perdas nas empresas. Bom, agora eu gostaria de propor para vocês aqui essa questão da mudança do mindset, né, que a gente está tendo em muitos países, em muitas empresas estruturadas com relação à área de prevenção de perdas, e aqui no Brasil a gente está muito adiantado com relação a essa discussão. Posso dizer para vocês que talvez exista uma empresa só que já fez essa mudança do nome, mas o mais importante aqui não é mudar o nome da área, né? Até porque essa mudança pode gerar algumas situações de desentendimento, mas o mais importante é que a cabeça dos profissionais, né, que estão à frente hoje da área de prevenção de perdas e também da diretoria executiva das empresas possam entender o quão estratégico é a área de prevenção de perdas, o quanto que ela contribui para o resultado da empresa. No ano passado, no nosso fórum, nós tivemos uma palestra de um amigo meu pessoal, que é o Marcos, e ele deu um exemplo, que ele foi muito feliz no exemplo dele, e eu costumo reproduzir aquele exemplo para explicar um pouquinho essa questão da proteção do lucro. Né? Bom, ele disse o seguinte, que imagina numa segunda-feira, 8 horas da manhã, aquele profissional de prevenção de perdas tem ali na mão dele uma proposta de uma empresa, por exemplo, de tecnologia, de um prestador de serviço, enfim, tem uma proposta para investir R$1 milhão para poder reduzir a perda da companhia. Então, imagina, segunda-feira, 8 horas da manhã, esse profissional vai até a sala do presidente da empresa e segunda-feira, 8 horas da manhã, ninguém está com aquela disposição, até porque, imagina que nós estamos numa situação normal, ok, pessoal?
não existe distanciamento, não existe pandemia, não existe Covid, existe aquele cenário normal que todos nós conhecemos, e segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente está com a cabeça inchada do final de semana, e a gente não está muito ali para a conversa. Então, chega 8 horas na sala do presidente e diz para ele, por exemplo, eu estou aqui, presidente, tudo bem? Eu tenho aqui um milhão de reais. Para quê? Para gastar com perda. Né? A palavra, talvez nem você use a palavra investir, mas estou aqui para gastar com perda. Esse é o tipo de diálogo que um presidente, 8 horas da manhã, na segunda-feira, não quer ter. Agora, seria diferente se você tivesse um speech, né, de uma outra forma. Se você dissesse para ele, olha, presidente, tudo bem, bom dia, como é que foi o final de semana? Estou aqui com uma proposta de R$1 milhão para nós fazermos um investimento para potencializar, para aumentar o lucro da companhia. Ao se dirigir dessa forma para o presidente da empresa, estamos aqui com uma proposta, um investimento para aumentar o lucro da companhia, ele já vai se interessar pela conversa. Ele já vai dar atenção para você. E, na verdade, pessoal, nós chegamos à conclusão que o nosso papel é esse mesmo, é aumentar o lucro, porque muitas vezes a perda ela pode diminuir. Se nós dissemos ali atrás que gerenciar a perda significa gerenciar risco, pode ser que a gente, em alguns momentos, a gente vai querer realmente investir para mitigar a possibilidade do risco acontecer. Outras vezes, a gente vai simplesmente administrar o risco. Outras vezes, a gente vai eliminar. Outras vezes, a gente vai assumir o risco, tá certo? Agora, vou dar um exemplo aqui. A galera do supermercado gerencia bem esse negócio. Imagina quando você tem um produto confinado, ok? O impacto é direto em venda, porque para você vender um produto confinado, vai ser necessário um atendimento. Alguém vai ter que abrir um armário, um locker, para pegar o produto que está guardado em algum local, não está disponível para o cliente, e aí talvez para passar para o cliente depois de uma operação de caixa. Né? Talvez aconteça isso. Isso inibe venda. A questão muitas empresas não adotam a questão do confinamento, né? Porque pensam na questão do cliente, porque a empresa hoje, o tempo todo, pensa como colocar o cliente no centro de tudo. Acho que esse é o pensamento de todas as empresas. E o que nós temos que fazer uma reflexão será que nós estamos também colocando o cliente no centro de tudo? Quando a gente confia no produto, a gente está preocupado com o quê? Com a perda e com a venda. Bom, se eu estou com um produto confinado, isso vai ter um impacto de alguma forma na venda. Será que eu estou colocando o cliente no centro da minha decisão? Né? Bom, será que se nós oferecermos o produto em autosserviço, será que nós pensarmos então em alguma proteção eletrônica daquele item como alto risco, fazer algum investimento em antenas, em câmeras, para que a gente possa ofertar o produto? Isso não potencialize a venda do produto de uma forma muito maior do que o aumento de perda que ele vai ter, porque a perda vai aumentar. Agora, qual o problema? Se a perda aumentar e potencialmente, exponencialmente, a venda for maior. E, ao final, gerar mais caixa para a organização. O indicador de perda pode sofrer uma alteração, pode até aumentar, tá certo? Mas se, ao final, gerou mais caixa, qual o problema? Então, essa é a discussão essa reflexão que tem que ser feita pelos profissionais que trabalham na empresa e também pelo board da companhia. Porque, ao final, o que nós queremos aqui com certeza, gerar mais caixa para a organização. Se, para gerar mais caixa para a organização, a gente pode comprometer um indicador de perda, tem que estar todo mundo casado com essa estratégia, porque o grande objetivo final é gerar mais caixa, é gerar mais dinheiro, é gerar mais rentabilidade. Nem que essa ação possa, de alguma forma, contribuir com o aumento da perda. Qual o problema? Ok? Então, na verdade, pessoal, eu costumo, antes da pandemia, eu estava abrindo um pouco as minhas palestras dizendo o seguinte: perder é legal. Pô, essa frase gera um impacto, sei lá qual, né? Deve ser ruim. Mas aí, obviamente, que eu explico. O que é ruim é você não ter uma estratégia, tá certo? Então, quando você tem uma estratégia e você tem ali um range, né, de perda que você vai transitar, porque ao final o que você quer é realmente aumentar a lucratividade da companhia, gerar mais caixa para a companhia.
eu me sinto inibido de de expor muitos produtos porque eu tenho medo de ter furto profissional que vai esvaziar a minha prateleira. Ok? Isso tem impacto em venda. Então, por que não a gente criar situações para proporcionar a exposição de uma maior quantidade e, de alguma forma, tentar minimizar o menor nível de impacto de perda possível e acompanhar o efeito da venda que vai ter. Se ao final gerar mais caixa, qual o problema? Okay? Então, pessoal, nessa analogia com a partida de futebol, onde nós temos aqui o grande objetivo é colocar o cliente no centro de tudo, eu quero dizer o seguinte: a prevenção de perdas não pode andar sozinha. Ela tem que andar de mão dadas com todas as áreas dentro da organização. Não tem como a gente não ter uma interação muito grande com a área de operações, não tem como a gente não ter uma interação muito maior ainda com a área comercial, não tem como a gente não ter uma interação ainda muito grande com a área de logística, RH, área de TI e demais áreas da companhia, porque nós, como profissionais de prevenção, podemos agregar muito mais valor para a organização. Eu sei que não é fácil, isso começa com a mudança da cabeça dos profissionais que estão aqui nesse momento, vai também, né, para um entendimento maior dessa nova visão por parte do board da companhia, mas se a gente não começar, pelo menos com os profissionais de prevenção, pensando como ele pode agregar mais no negócio, a gente não consegue mudar exatamente essa situação. Tá? Eu vou falar hoje da perda ampliada. Essa perda aqui, pessoal, já vou soltar um spoiler, é o seguinte: muitas empresas, nós já se passaram mais de 20 anos da prevenção de perdas no Brasil e muitas empresas já possuem um nível de perda residual. O que é esse nível de perda residual? É o menor nível de perda possível dentro da empresa que essa pessoa trabalha. Analisar e comparar as perdas com o mercado é importante, mas muitas vezes você pode até ter um índice maior e você está gerando mais caixa. Por quê? Porque a tua estratégia está melhor às vezes. Então, você ter um nível de perda muito baixo, você pode estar priorizando a proteção e não a venda, e não a rentabilidade, embora as duas coisas tenham uma relação muito próxima. Mas vamos supor que em cenários onde a prevenção de perda já está num nível muito baixo, já ocorreram situações em grandes empresas do varejo brasileiro que o CFO olhou e viu a conta. Aliás, eu vou mostrar como o CFO olha a área de vocês, ok? Nos próximos slides. O CFO olhou e disse o seguinte: pô, mas eu estou perdendo muito mais do que o custo para se manter a área está muito maior do que a perda. Até porque muitas vezes ele tem um Alzheimer, né? Ele esquece que a perda estava aqui em cima e aí, fruto do trabalho de vocês, a perda foi diminuindo, chegou no nível residual. Não dá para descer mais que aquilo, ok? E aí, para se manter uma estrutura para uma perda nesse nível, pode ser que o custo operacional está maior do que efetivamente o valor financeiro da perda que você tem. Bom, nesse momento, mais do que nunca, você tem que agregar mais valor para a organização, olhando outros tipos de perdas que a organização tem, ok? Esse é o conceito da perda ampliada, que daqui a pouco eu vou falar. Outra coisa, P&L. Você, como profissional, como gerente, como head, tem que ter uma preocupação de dar visibilidade dos seus ganhos e perdas, de mostrar exatamente qual é o resultado da tua área, né? Eu costumo brincar, e quem me conhece sabe disso, que nós somos muito ruins de marketing, profissionais que trabalham com prevenção. Às vezes nós não damos a visibilidade dos ganhos, né, que nós geramos para a organização. Isso é muito mal. Então, ter um relatório executivo mensal mostrando todos os ganhos, já com a visão da perda ampliada, é fundamental para o negócio. Okay? Bom, a cultura de riscos, né, é outro ponto fundamental, porque, como eu disse, muitas vezes você pode pagar um pouco o preço no crescimento da perda para você, ao final, gerar mais caixa para a companhia, gerar mais dinheiro, tá certo? Qual o problema? Ok? Se o teu diretor, o teu presidente ficar olhando só para o teu indicador, você não vai conseguir fazer essa transformação. Mas se você propor para ele essa visão mais ampliada, tá certo? De proteção do lucro e potencialização do lucro, onde ao final vai gerar mais caixa e você consiga provar que as ações que você implementou em conjunto com as demais empresas, bingo, esse é o grande objetivo. Então,
a cultura de riscos aqui é fundamental. E, ao final, obviamente, o que nós queremos, como eu já citei algumas vezes, é poder gerar mais caixa para a organização. Bom, pessoal, esse slide aqui fecha um pouco o assunto da proteção do lucro. Então, o que nós temos que fazer é equilibrar um pouquinho as coisas, né? Então, nem muito lá, nem cá. Então, o que nós queremos aqui é potencializar o lucro da companhia e temos que achar pontos de equilíbrio. Obviamente que sempre colocando o cliente no centro de tudo, né? Então, muitas vezes, tomamos algumas decisões, né, por exemplo, de usar, no setor de confecção, de usar uma etiqueta descartável de segurança. Ah, Carlos, mas isso pode aumentar a vulnerabilidade, né? Porque o cliente pode remover essa etiqueta de segurança costurada na roupa mais fácil. Qual o problema? O furto profissional executa o seu trabalho como numa empresa de confecção? Ele já entra com esses desativadores, já entra com o imã que consegue desativar as etiquetas, ele já entra com tesoura para tirar, para remover as etiquetas, né? Ao final, se essa operação de troca de uma etiqueta rígida para uma etiqueta costurada, no caso de alarme, pode gerar um aumento de venda por redução de fila, pode potencializar, melhorar a experiência de compra do consumidor que pode entrar no provador para provar uma roupa mais fácil, pode reduzir os custos logísticos caso a empresa tenha logística reversa, pode reduzir os custos uma vez que o fornecedor vai adquirir os custos, os investimentos que você vai fazer e também a questão das reposições que você vai fazer pela perda do item anualmente. Se isso acontecer, se ao final gerar um resultado positivo, qual o problema? Okay? Só que tudo isso tem que estar realmente combinado com toda a organização. Então, o que a gente propõe aqui, nós como profissionais, nós temos que fazer o seguinte: nós temos as áreas core, né, a área de vendas, a área de compras, né, a área de marketing, e nós temos a área de controle, né, a área de risco, segurança patrimonial, gestão de estoque, prevenção de perdas. Nosso trabalho é buscar esse equilíbrio. Nosso trabalho não é olhar somente para o nosso umbigo. Nós temos que, de alguma forma, ter essa preocupação do cliente, temos que ter uma preocupação de proteção do caixa, temos que ter essa preocupação de gerar mais lucratividade e mostrar para a empresa que algumas ações que nós podemos tomar podem sim comprometer um pouco o nosso resultado, mas ao final podem gerar muito mais lucratividade para a organização. E nós temos que procurar exatamente qual é esse ponto de equilíbrio. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da perda ampliada, né, que a gente amplamente, que a gente vem discutindo principalmente nos nossos fóruns e da ABRAP, e essa pesquisa da ABRAP agora também ela mostra um pouco dessa tendência de fazer com que o profissional ultrapasse um pouco o histórico operacional que a área possui. Então, tradicionalmente, a área de prevenção de perdas atua em gestão de estoques. Tradicionalmente, ela se preocupa com a questão de furtos, a questão das quebras operacionais, né, dos erros administrativos, ela se preocupa com o produto. Então, a grande preocupação é o produto. Okay? E não tem que ser diferente. A grande preocupação tem que ser realmente porque em supermercado, por exemplo, a perda de estoque é maior que a margem líquida do setor, né? Isso acontece também em outros segmentos do varejo. Então, a perda de estoque ela tem impacto direto na lucratividade, na margem. Mas, como eu disse, quando você está no nível de maturidade aqui em cima, e muitas empresas no varejo brasileiro estão, começa a fazer sentido nós olharmos para outros tipos de perdas que nós temos na organização para fazer com que realmente a gente possa agregar mais valor, né, para o negócio. Por exemplo, perda comercial, ruptura, que é a indisponibilidade do produto na área de vendas. Pesquisas mostram que a ruptura, por exemplo, para supermercado, tem uma média de 10%. A ruptura, por exemplo, para confecção, magazines, entre 20% a 25%. A ruptura, por exemplo, para farmácias, pode chegar a 30%. Okay? Isso é perda de venda, né? Quer dizer, num supermercado, a cada 100 clientes, a cada 100 produtos, 10 não são localizados.
E aí nós temos a questão da ruptura operacional, a questão da ruptura comercial. A operacional, para quem tem estoque, é o produto que está perdido no estoque e não está na área de vendas, eu perco venda. A ruptura comercial é, eu tenho um planograma, eu tenho lá um gerenciamento de categoria, tenho um mix, tá certo? E eu não tenho o produto na loja, ok? E isso perde venda, faz com que a empresa perca a venda. Né? E muitas vezes é a maior causa de uma não conversão de venda, que é quando o cliente entra na tua loja e não compra o produto. Não compra por quê? Porque não achou o produto. Perdeu venda, ok? E cada um de vocês, acredito eu, que medem exatamente essa conversão de venda. Bom, isso é perda de venda. Quem que atua como protagonista? A área de operações e a área comercial. E prevenção de perdas? Muitas vezes não atua. Vários colegas que estão na BRAP conseguem, sim, fazer um trabalho de excelência no gerenciamento de ruptura. Mas é exceção, não é uma regra. E nós temos ferramentas na mão para poder exatamente gerenciar isso com maestria. Nós temos as ferramentas de inventário, tá certo? Inventário é uma coisa que muitas vezes gera dor na loja. Mas eu não sei se vocês têm uma percepção ou se vocês possuem relatórios que todas as vezes que nós fazemos inventário, a loja aumenta a venda. Porque o inventário serve para você corrigir os parâmetros de reposição, o inventário serve para você eliminar os estoques virtuais, o inventário serve para você identificar os produtos que não estão na área de vendas ou não estão na loja, para você fazer a reposição. Então, o inventário é uma ferramenta fundamental para o negócio. E o inventário aumenta a venda da organização. Okay? Então, nós temos aqui várias formas, produtos sem movimentação, relatórios sem movimentação, fazer inventário de ruptura, que é você inventariar um item, né, de cada modelo, por exemplo, na área de vendas. Então, tanto você pode executar isso internamente, como você pode contratar uma empresa para fazer esse trabalho. Okay? Bom, aí nós temos também as perdas administrativas. Eu costumo dizer o seguinte, a área de controladoria, ela é responsável pelo orçamento, pelo budget, ok? Então, anualmente você faz o orçamento da empresa, né? Esse ano, acho que vocês vão ter que fazer pelo menos mais uma vez, né? Porque o orçamento que foi feito agora, a pandemia, está forçando vocês a refazerem esse orçamento. Mas aí nós temos as linhas de despesas, né? Que estão lá no orçamento. Aí eu pergunto, qual a participação da área de prevenção de perdas nessas linhas de despesas? Porque o grande objetivo da área de controladoria é fazer com que a empresa possa cumprir o orçamento. Agora, e a oportunidade de baixar esse nível de despesa que você tem na organização através de um diagnóstico, de uma melhoria de um processo que vai te gerar economias? Qual a área é responsável por isso? Então, aqui, mais uma vez, a área de prevenção de perdas pode levantar a mão e realmente executar, né, realizar diagnósticos para olhar as principais linhas de despesa e buscar melhores formas de economia. Eu não estou falando aqui de economizar, por exemplo, o copinho do cafezinho. Estou falando de fazer economias inteligentes, né? Reduzindo despesas de água, de luz, de telefone, de contratos, tá certo? É o que todas as empresas, principalmente as empresas que estão com operação fechada, fizeram agora durante a pandemia, porque todas as empresas tiveram que renegociar contratos, buscar redução de custos e despesas para manter a empresa, evitar uma consequência trágica, que era o encerramento da empresa. Né? Quem está assistindo aqui agora e faz parte e fez parte desse processo sabe o que eu estou falando. As empresas tiveram que se adaptar, se ajustar, porque não estava tendo venda. Okay? E, obviamente, que ou tiveram venda reduzida, porque a sua operação online talvez não cobriu a venda na loja física, ou não tinham venda mesmo, porque não tinha operação online. Então, a redução de despesa foi fundamental aqui. Né? Tivemos MPs, redução de jornadas de trabalho, enfim. Então, aqui, pessoal, o que eu estou propondo aqui, esse modelo veio antes da pandemia, né? E que muitos tiveram a possibilidade agora de aplicá-lo. Mas o que nós estamos propondo aqui é que vocês possam ser a área que vai olhar
todas as despesas da organização e, de alguma forma, vão contribuir com um diagnóstico para a redução dessas despesas, como eu disse, de uma forma inteligente. Okay? Bom, o outro conceito aqui da perda ampliada, a questão da imagem, né? A questão da reputação, gestão de crise. Aqui também a pandemia acelerou esse processo. Eu costumo dizer que a pandemia ela adiantou o futuro. Adiantou o futuro para as empresas no que se refere, por exemplo, a canais de distribuição. Muitas empresas tiveram que trocar a roda do carro andando para poder ter uma operação de venda, porque os decretos, né, governamentais, né, o distanciamento social, a quarentena, não, de alguma forma, obrigou a não venda. Mas ela obrigou a porta fechada, mas você poderia continuar vendendo, certo? E, obviamente, a venda aconteceu para quem estava preparado ou quem conseguiu se adaptar. E muitas coisas aqui também, essa questão da crise gerou uma preocupação muito grande aqui para muitas empresas em ter essa prática de gestão de crise para poder tomar as decisões da melhor forma possível. Então, também adiantou, assim como adiantou o futuro para os canais de distribuição, também adiantou o futuro para a gestão de crise. Foi muito legal ouvir de pequenas de todos os portes, empresas de todos os portes, dizendo, eu tenho um comitê de crise aqui, em todas as áreas estão envolvidas, a gente está gerenciando, tomando decisão para melhorar, enfim, para salvar a empresa. Foi muito legal ouvir isso. Então, aqui realmente faz parte desse guarda-chuva maior de competências da área, essa questão da gestão de crise, da reputação, monitoramento de redes sociais e imagem. Tá? Bom, a questão da produtividade, outro ponto aqui fundamental. Produtividade em todos os processos, em toda a cadeia de valor dentro da operação da tua empresa. Então, aqui nós temos vários exemplos para poder utilizar. Por exemplo, produtividade de quanto tempo você recebe um produto e quanto tempo você disponibiliza para o área de vendas. Porque isso pode, de alguma forma, afetar até o seu caixa se você demora muito para colocar esse produto para vender no seu salão de vendas, na sua área de vendas para o cliente. E também o processo de reposição contínua. Como é que ocorre esse processo de reposição? Toda a preparação interna que você faz com o produto, com a mercadoria, para disponibilizar, a questão do lead time, o processo de distribuição, a questão da entrega para os seus clientes agora no canal e-commerce, né? A questão da bateria de caixa, por exemplo, né? Quando você não tem contingência, por exemplo, para fila, todo mundo aqui é consumidor também, e além de varejista é consumidor, e todo mundo aqui, quando presencia uma fila, já gera ali uma disposição de você abandonar o produto. Então, para você não perder venda, o que você faz? Então, analisar um pouco a questão de estudos e tempos é fundamental para a operação, até porque muitas atividades são atividades repetidas e você consegue extrair muitas informações de forma automatizada. Muito fácil você identificar quando ocorreu a primeira venda, depois que você recebeu um produto e verificar se está tendo algum problema realmente de processo, né? Identificar operadores por produtividade, de acordo com os cupons que são emitidos, de acordo com o tempo de trabalho de cada um. Então, existem vários processos internos nas empresas de vocês e vale a pena a gente olhar para essa questão da produtividade e tentar potencializar ainda mais a possibilidade de ganhos aí que você vai gerar. Bom, a questão das perdas legais também é outro ponto mega importante aqui. Então, nós estamos falando de toda a possibilidade de gerar algum passivo, né? Seja trabalhista, né? seja um auto de infração, seja uma questão relacionada à defesa do consumidor, enfim, seja uma ação civil por danos morais, por uma abordagem indevida na área de vendas, né? Que está todo mundo sujeito a essa situação. Então, como identificar causas que geram, como fazer o tal do direito preventivo? Então, a área jurídica da tua empresa, né, tem que ter essa preocupação de como capacitar todo o time de prevenção para fazer um trabalho preventivo, para evitar indenizações, para evitar o pagamento de autos de infração, para evitar o pagamento de ações judiciais, né? Isso tem uma relação direta com o trabalho de prevenção. E por que não, então, chamar isso para o nosso colo? Bom,
Também temos as perdas financeiras, tá certo? Então, tem muitas empresas que vão para cartões próprios e muitas vezes o risco de crédito, quem assume é o próprio varejista. Às vezes você tem uma operação de co-brand com uma financeira que você compartilha, ou a financeira tem esse risco. Então, aí é uma decisão de negócio, né? Então, tomar o risco muitas vezes gera para você uma possibilidade de ganho maior. Se você não gerenciar muito bem esse risco, pode potencializar. O dado é, quem tem um cartão próprio, muitas vezes, a inadimplência pode ser financeiramente maior do que uma perda física de produto. Pode ser financeiramente maior do que uma perda de estoque. A questão é o quanto vocês estão envolvidos, né, exatamente com essa operação financeira. E vou fazer já vou falar sobre o e-commerce, né, onde nós temos agora essa grande tendência, como eu disse, que a pandemia trouxe aqui para adiantar ainda mais a evolução do omnichannel, das integrações de canais, das vendas online. Como você, profissional de prevenção de perdas, hoje está atuando exatamente nessas duas frentes? No private label, tá certo? Ou no seu canal de venda online. Para as fraudes que acontecem nesse processo, os erros que acontecem nesse processo e para as perdas que acontecem nesse processo. Ok? Bom, e agora também trazendo um tema novo, tá certo? Que é a questão da proteção dos dados, né? A lei LGPD, tá certo? A questão dos crimes cibernéticos, que trazem responsabilidades, tá certo, para as empresas, né? Quando o não cumprimento, né, dessa nova tendência mundial, que é essa questão da proteção do dado. No Brasil, ainda foi adiado o lançamento, a questão da obrigatoriedade, né, de cumprimento da lei, tá certo? Mas as empresas hoje estão se adaptando, tá certo, para essa realidade e, com certeza, a área de prevenção de perdas terá um papel, já está tendo e terá um papel fundamental, porque nós estamos falando aqui de penas severas para as empresas que não cumprirem exatamente esse protocolo. Ok? Bom, espero ter passado aqui para vocês um pouco dessa visão ampliada da perda, com esse enfoque mais estratégico, tá certo? Fazendo com que a área possa contribuir e agregar muito mais valor, né, para a organização através de uma ampliação desse leque de competências que a área pode ter, e o profissional de prevenção de perdas que está à frente hoje precisa entender isso e, de alguma forma, começar a interagir com a alta administração da empresa para que a alta administração também possa entender o quanto que a área de prevenção de perdas pode agregar de valor para a organização. Bom, pessoal, eu comentei aqui rapidamente uma visão de como é que o CFO acaba enxergando o trabalho de vocês dentro da empresa, né? Então, aqui eu gostaria de mostrar rapidamente o modelinho, né? Quando você gera os seus resultados de perda na organização, né? Geralmente o que você tem aqui, né? Você tem aqui a perda de inventário, ok? E aí você tem a quebra operacional e os critérios de provisão que você faz, provisão contábil da perda que você tem dentro da sua empresa, ok? E ao final, né, você tem aqui um valor total da perda e você compara com a venda, né? Então essa perda custo sobre a venda líquida, então você tem aqui um nível de perda de 2,2, ok? Então, essa é a forma que muitos profissionais enxergam a perda que eles possuem. Só que, na verdade, não é assim que o CFO da sua empresa enxerga a perda que você aponta nos seus relatórios gerenciais. Na verdade, ele considera também quanto que a área custa, ok? Então, na verdade, na conta dele, no DRE dele ali, tá certo, né? Na apuração de resultado dele, ele tem lá o custo operacional. Você também tem as despesas gerais, né? Você também tem os contratos com as empresas de serviço, de segurança, né? Os contratos de manutenção, de tecnologia. Você tem ali também as empresas de inventário, né? E outros, ok? A área custa 24 mil, ok? 2,4% na relação sobre a venda da organização. Então, na verdade, o CFO enxerga que a sua perda não foi de 22 mil reais. A sua perda foi de 46 mil reais. E a relação com a venda foi de 4,6. Então, a perda que você acha que você tem de 2,2
ele enxerga que você tem 4,6. Né? Então, na hora de investir, e aí tem essa discussão, o quanto que a gente vai conseguir gerar de resultado para ter um resultado líquido, ok? Então, essa é uma parte importante que vocês precisam, né, de alguma forma, ter uma gestão melhor, porque é assim que o CFO olha para você. Quando ele olha para você, ele vê lá, esse cara me gera um prejuízo de 46 milhões de reais, certo? Ele potencializa e imputa a você toda a responsabilidade da perda, embora todos nós sabemos que a responsabilidade pelas perdas é de todo mundo da organização. Mas ele olha para você e fala, é você que vai ter que resolver isso. E hoje o número que eu enxergo aqui é de 46 mil reais de 4,6. Ok? Bom, nessa vertente, né, de números, tá certo? Que a gente tem que de alguma forma mostrar. Então, será que você não poderia apresentar o seu trabalho? Lembra quando eu falei do PNL, né, de mostrar todos os ganhos que você pode gerar para a organização, né? Então, será que não seria interessante, então, peraí, deixa eu fazer uma demonstração aqui dos números que eu tenho aqui, para que ele possa enxergar o que eu estou potencializando de resultado. Né? Então, por exemplo, aqui, nas linhas de receitas, eu tenho ali, por exemplo, as perdas que se eu estou fazendo um trabalho exemplar de redução de perda, eu tenho que mostrar exatamente o que eu estou reduzindo mês a mês, ok? Nas perdas de inventário, nas perdas identificadas, né? Nas quebras, tá certo? Bom, nas recuperações que eu faço na porta das lojas, né? Se eu tenho ali, por exemplo, as antenas de alarme, quando o sistema de alarme identifica uma pessoa que está, enfim, está tentando furtar a loja, quando eu faço uma abordagem correta, eu recupero o produto, ou a recuperação também, algum problema na retaguarda de algum fornecedor, né, de alguma entrega do centro de distribuição, que no meu processo de conferência eu identifiquei ali. Então, quer dizer, meu trabalho está surtindo resultado, ok? Ou, por exemplo, quando nós, da prevenção de perdas, com o Conselho da Perda Ampliada, nós conseguimos reduzir a ruptura. Isso gerou aumento de venda para a organização. Eu quero também ter um pouco de responsabilidade nisso, né? Ou o aumento de venda, porque fizemos um trabalho junto com o gerente da loja e expomos as mercadorias todas em autosserviço, tá certo? Isso gerou um aumento de venda também, ok? Bom, também a melhor acurácia, tá certo? Porque eu trabalho aqui também para reduzir as divergências de estoque, a melhor acurácia também me gerou aqui um excelente resultado de redução de custo de estoque. Então, eu estou comprando estoques mais assertivos para a demanda que eu tenho nas lojas, então eu estou evitando ter dinheiro parado, ok? Bom, também tenho aqui as receitas de marketing das antenas, porque eu tenho antena na porta das lojas, tem um espaço ali que os fornecedores investem para colocar a marca dele. Bom, se está indo para o marketing, não interessa, é uma receita adicional que a empresa está tendo. Então, peraí, no meu controle gerencial aqui, eu vou colocar que eu estou gerando também um incremento de receita. Assim como as negociações comerciais que a área comercial tem, porque muitas vezes você contabiliza a quebra operacional do produto, tá certo? Porque esse é o processo interno. Só que aí você tem uma bonificação que melhora a margem. Bom, beleza. O processo é esse mesmo. Só que no resultado gerencial, você tem que ter, de alguma forma, como obter essa informação para colocar no teu resultado de trabalho que você está gerando para a organização, ok? Nós falamos em redução de despesas administrativas, tá certo? Outras reduções da perda ampliada que nós falamos, os prêmios de seguro, que a gente melhora o risco, os prêmios de seguro que a gente também está diminuindo, tá certo? Bom, eventualmente, quando você tem um sinistro na loja, você paga pelo seguro, mas depende você recebe o seguro. Então, vamos lá, fui penalizado numa ponta, também tem que colocar na outra ponta que eu recebi, ok? A redução das despesas de contrato de serviço. Então, quer dizer, a proposta aqui é o seguinte, como eu vou consolidar todos os ganhos que eu vou gerar na organização, nesse conceito da perda ampliada, ok? Para mostrar para a organização exatamente o que eu estou gerando de resultado, né? E, obviamente, que também tem os custos e despesas da área. Tem o custo operacional, né? Tem as despesas de inventário, as despesas de serviço de segurança, as despesas de contrato de manutenção, as despesas gerais, alocação de equipamentos, pagamento de seguros, investimentos. Eu também tenho que apurar isso. E, ao final, qual que é o net disso? Quanto que está dando ao final? Obviamente que
um bom trabalho vai fazer com que, ao final, essa conta fique positiva. E essa é a visibilidade que cada um tem que dar do seu trabalho exatamente para toda a organização, para o teu chefe direto, para o CFO da companhia, para mostrar e dar visibilidade dos ganhos que você pode gerar. Como eu disse, vocês estão protegendo o lucro. Como eu disse, vocês estão potencializando o lucro. Como eu disse, vocês estão gerando mais caixa para a organização. Vocês estão aumentando a lucratividade. Né? O que vocês estão fazendo aqui também? Estão reduzindo as despesas da empresa, estão fazendo um PNL, estão mostrando que a área de vocês não é uma área de despesa e de custo, mas é uma área é uma unidade de negócio geradora de lucro, que potencializa o lucro da organização. Ok? Bom, eu vou seguir um pouco mais rápido aqui, porque nós temos 9 minutos. Né? Esse é o modelo, o framework de prevenção de perdas, que numa outra oportunidade, para quem não conhece, eu posso, quando eu estiver tratando um pouco de implementação da área de prevenção, eu vou falar com mais detalhe, né? Senão não vai dar tempo de eu apresentar. Aqui, pessoal, eu costumo brincar que nós temos só 12 diretores de prevenção de perdas no Brasil. Eu tive a felicidade de ser diretor em 2 empresas diferentes do varejo, e nós temos, nesse momento, só 12 diretores. Então, o que você quer ser quando crescer? Acho que todo mundo aqui, todo profissional, acho que deve ter notado que com uma responsabilidade maior, também aumenta a possibilidade de você sentar numa cadeirinha da alta administração da empresa. Perceberam isso? Quanto mais você traz responsabilidade para o teu colo, mais justifica você possuir um título de diretor na organização. Né? Muitos já são gerentes, sênior, já se reportam diretamente para o presidente. Mas nós estamos querendo. O papo aqui é o seguinte: se tem diretor na empresa, também quero ser um diretor. Tá certo? Obviamente que, na medida que você começa a entender que trazer mais responsabilidade para o teu colo e começa a agregar mais valor em outras áreas, começa a fazer sentido. Ok? Então, o meu sonho pessoal, eu tenho 2 filhos, né, um de 7 anos e um de 4 anos, é que eles sejam diretores de prevenção de perdas no varejo no futuro, tá certo? Minha mãe sonhava que eu fosse médico, advogado, doutor, né, engenheiro, contador, dentista e tal. Eu quero que os 2 moleques sejam diretores de prevenção de perdas. Então, eu estou, nesse momento, tentando fazer a minha contribuição para isso no futuro. Agora, vocês estão fazendo? Cada um de vocês está conseguindo realmente sair um pouco do normal, né, que a área se desenrola ao longo do tempo, e está agregando mais valor, está puxando mais responsabilidade para o teu colo, está com essa visão estratégica para geração de caixa, para potencializar o lucro da organização, ou está olhando só para o seu indicador, não está olhando para os demais indicadores da organização. Né? Então fica aqui exatamente ponto de reflexão para que você possa realmente agregar mais valor para o negócio e, consequentemente, buscar dentro da empresa uma posição de maior destaque. Okay? Bom, aqui é uma estrutura organizacional padrão, então eu vou passar aqui também de novo por causa do tema, mas eu agora, com certeza, gostaria de já convidar para outras palestras e palestras mais dirigidas com relação à implementação da área para quem está nesse momento, e eu vou compartilhar isso um pouco maior. Tá? Aqui nós temos, pessoal, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, dentro da perda ampliada, tem 2 coisas que eu acho fundamental para o negócio de vocês, a questão da ruptura e acurácia. Okay? E esses 2 indicadores, eles se derivam para outras coisas, para outros ganhos que potencializam outros ganhos que a organização pode ter. Tá? Então, eu vou passar direto aqui. Essa pesquisa da ABRAP, ela está disponível no site da ABRAP. Né? Nós estamos, nesse momento, inclusive, fazendo a pesquisa novamente. Aqui são as perdas por, como eu disse, esses gráficos todos estão disponíveis no site da ABRAP, então vocês podem ter acesso a isso. É só acessar o site da ABRAP que vocês terão acesso a esses indicadores. Mas eu quero falar para vocês aqui um pouquinho exatamente da acurácia e da ruptura. Okay? Então, aqui um pouquinho das soluções que podem te ajudar a reduzir a perda desconhecida. Aqui algumas delas, um pouco de inovação, né? Soluções para monitorar o caixa, solução de interatividade. Então, tem muita gente usando vídeo para áreas de risco na loja.
ok? Onde você vende o espaço para o seu fornecedor. Então, aí do lado esquerdo tem um monitor que ele é igual o Elemídia que vocês têm nos elevadores, né? Que você, quem mora em condomínio, né? Que tem essa parceria de ter com o Elemídia, né? Que faz propaganda, fala do tempo e tal. Você pode ter, por exemplo, um fornecedor fazendo propaganda do produto dele naquele local e quando você se aproxima aparece a tua foto ali, inibindo situações de furto. Então, essa é uma solução que está sendo muito utilizada nos Estados Unidos, né? Praticamente todas as grandes empresas, né? Quando eu tenho a oportunidade de ir para lá, eu presencio essa solução, né? Aqui também solução para monitorar o caixa. Então, aqui você tem a possibilidade de monitorar o cupom, né? Essa solução, por exemplo, aqui da Sensormática chamada Checkout Expert, você consegue monitorar a imagem, consegue ver o cliente, o movimento da operadora de caixa, e você consegue, através de uma análise, buscar ali exceções, tá? Desconfinamento, então, eu falei muito de desconfinamento, essa portinhola do lado direito aqui, o cliente abre, e aí quando abre, você sabe que o cliente está abrindo, a central de monitoramento recebe um alarme, existe uma comunicação pedindo para a pessoa fechar a porta assim que retirar o produto. Então, inibe é uma forma de você expor o produto em alto serviço com controle, tá? Então, são algumas soluções aqui. Essa solução, por exemplo, para reduzir ruptura, então, esses pushers já possuem um sensor que você define a cada retirada, por exemplo, de um produto. Eu acho que ali tem um clear, um shampoo, acho que o outro deve ser uma Nutella. Você retira, né, esses produtos e existe aqui uma inteligência que define exatamente o campo que esse produto ocupa e na medida que você vai retirando o produto, ele fala, está na hora de você repor. Então, isso de uma forma sistêmica. Então, são algumas das soluções, né, para você gerenciar. A etiquetagem na origem, né, de produtos, não utilizar as etiquetas eletrônicas nos produtos para poder também reduzir a questão do alto risco. As antenas de alarme, já com tecnologia RFID embarcada, são alguns modelos de soluções tecnológicas aqui, centrais de monitoramento também, estão sendo bastante utilizados hoje. Mas eu queria falar um pouquinho também da questão da ruptura. Então, eu disse alguns índices de ruptura, eu estou mostrando aqui, por exemplo, alguns também de ruptura comercial e ruptura operacional. Okay? Bom, esse trabalho de ruptura é fundamental e vocês da área de prevenção precisam ser protagonistas porque vocês possuem ferramentas para isso. E uma das ferramentas que vocês possuem para avaliar a ruptura é o inventário físico de mercadoria. Porque quando você faz o inventário físico de mercadoria, a boa prática é você contar o estoque e a área de vendas e você ter essa informação separada no seu sistema. Bom, se você tem essa informação separada no seu sistema, no momento que você faz o inventário, você consegue identificar quais são os produtos que foram contados só no estoque e não foram contados na área de vendas. Óbvio que nesse momento você tem, então, o índice de ruptura operacional. Bom, e você pode qualificar ainda mais a tua análise. Como você pode qualificar? Verificando qual foi a data da última venda desse item. E você pode ali criar uma tabela estatística mostrando exatamente como é que está o aging, né? Como é que está o tempo de não venda do produto, porque ele ficou exatamente no estoque. Você também pode ter o índice da ruptura comercial, porque se você tem, através do inventário, seja rotativo, cíclico, total, se você tem ali todos os itens, você pode comparar com o planograma, com o seu gerenciamento de categoria, com o seu mix, e avaliar quais produtos deveriam estar na loja e aqueles que não estão. Quem quer supermercado, tem os de commodity, você tem ali basicamente tudo isso definido. Para quem é moda, você tem ali os produtos básicos, né? os Never Out Stock, os NOS, por exemplo, que você pode também avaliar esses caras, porque no caso da moda, a moda é perecível, né? Você manda para a loja, muitas vezes, quando vendeu, não tem mais, não tem reposição, ok? Embora existam outros modelos de negócio, que é chamado push and pull, que faz com que você faça um abastecimento parcial e na medida que ocorre uma venda daquele produto, você pode repor por as lojas que estão tendo uma ótima performance de venda. Esse é o conceito chamado push and pull. Okay? Bom, tudo isso através dos inventários físicos. Você pode ter os relatórios de produtos sem venda, que você pode parametrizar produtos sem venda 15 dias, 10 dias, 1 dia e 1 hora. Existem algumas empresas que têm um nível de excelência
que mostram, por exemplo, que aquela cerveja Skol que deveria estar vendendo 100 latas naquela hora, vendeu 2, tá certo? Então, você vai esperar um produto, uma curva AAA, um relatório de não venda de um dia, de 15 dias, né, de uma semana, de um mês? Não. Você quer ter da hora. Então, existem soluções no mercado hoje que fazem esse tipo de situação. Para quem é de confecção, as soluções RFID vão gerar para você exatamente essa perspectiva. Tá? Aqui, por exemplo, inventários que são realizados, algumas empresas de inventário fazem isso, fazem a leitura de um item só, que está na área de vendas, depois compara com o estoque e verifica, por exemplo, se aquele produto que está no estoque não foi lido na área de vendas. Se não foi lido, quer dizer que o item está em ruptura. Okay? Então, é um serviço que pode ser executado por você, varejista, ou pode ser executado pelas empresas de inventário, que vão gerar para você e potencializar o lucro da organização. Aqui eu estou mostrando para vocês, tá certo? No conceito da perda ampliada, quando você faz inventário, então, o que você pode fazer é o seguinte: além de você identificar as suas perdas de estoque, você pode mostrar o seu custo de oportunidade, tá certo? Porque se vocês tirarem um eletrocardiograma exatamente do inventário de vocês, vocês vão perceber que algo vai ser muito semelhante a isso. Quer dizer que em algum momento você parou de vender, você fez o inventário e você começou a vender de novo. Por quê? Porque o produto estava esquecido no estoque, você fez o inventário, você achou, colocou na área de vendas. Por quê? Porque o parâmetro de reposição estava errado, você ajustou o parâmetro, o produto foi para a loja. Por quê? Estava com estoque virtual, você acertou o estoque, o produto foi para a loja. Pessoal, inventário ajuda a vender. Ok? Então, para que você possa sensibilizar a empresa da importância de você ter uma ferramenta para reduzir a ruptura, ou de você ter uma melhor gestão na ruptura, você pode dizer o seguinte: quanto que eu deixei de vender no período, entre períodos, tá certo? Então, vamos supor, eu tenho lá 5 dias, eu vendo por dia 5 unidades. 5 dias sem vender 5 unidades, logo eu fiquei, eu deixei de vender 25 unidades, ok? Qual é o custo disso ou o preço disso para ter um valor financeiro, né? Bom, é R$1, então eu perdi R$25 de venda, ok? Então a minha perda, na verdade, a minha perda de estoque foi aquilo que eu não encontrei no inventário, mais aquilo que eu deixei de vender por causa da ruptura. E mostrar esse número para a organização. Então, a cada inventário, você pode, além do indicador de perda, também mostrar o indicador de ruptura, ok? Isso vai fazer com que você possa sensibilizar as pessoas para o que precisa ser feito para melhorar exatamente essa performance de ruptura que está gerando uma perda de venda na organização, ok? Bom, o outro item que eu queria falar sobre a acurácia de estoque. Okay? Porque acurácia é diferente de perda. Muitas vezes você pode ter uma perda baixa, uma acurácia péssima. Okay? Apesar que existe uma grande tendência para índices altos de acurácia potencializarem também a perda da empresa. Mas, por exemplo, confecção. Às vezes você tem ali a referência do estilo, ou referência pai e os filhos, né? Que são as derivações de cor, tamanho. Um pode compensar o outro, mas quando você faz uma reposição, quando você tem modelos mais estratégicos e mais detalhistas de reposição, é importante você saber qual cor que está faltando e qual tamanho que está faltando para você não repor quantidades desnecessárias. Por exemplo, o pessoal de farmácia. O pessoal de farmácia faz abastecimento e reposição por item. Então, é muito importante para quem tem esse tipo de modelo, que faz picking, que faz um processo de distribuição, ter um nível de acurácia muito alto. Porque senão você vai errar na compra, porque você vai estar enxergando o estoque errado, vai comprar errado, você vai gerar um over, porque numa loja já tem estoque e você não enxergou o estoque correto, você comprou mais, ou vai gerar uma ruptura, porque tem um estoque virtual. Tem um estoque no sistema, você compra, você distribui, você abastece, e a loja, ou melhor, você nesse caso, você não faz isso porque você está enxergando o estoque e você não faz a reposição, você tem perda de venda. Então, a acurácia, ela é gerada, a causa da acurácia pode ser por essas que vocês estão vendo aqui, né? Várias situações geram problemas de acurácia, tá certo?
Aqui é um pouquinho da pesquisa que foi feita pela Abrap, que mostra indicadores de acurácia em diversos segmentos. Vou passar aqui porque vocês podem ter acesso a isso. Aqui são os critérios para se calcular a acurácia. Esse é um paper também que está disponível no site da Abrap, que mostra como se calcular a acurácia. Então, existem 15 formas diferentes de calcular a acurácia. Pode ser que na empresa de vocês é diferente desse modelo, mas foi adotado um padrão para tentar ter um critério de comparação. Então, esse critério quantitativo é para quem não se preocupa em fazer distribuição por picking, ok? Então, o estoque contábil 100, você contou 90, você tem uma diferença de 10, então você tem 90% de acurácia. Ah, Carlos, poderia ponderar, produtos da curva A tem uma ponderação maior? Sim, poderia ser feito isso. Só que esses são critérios que cada um adota dentro de casa, ok? Então, esse é o critério quantitativo, esse é o critério qualitativo. Então, o qualitativo é o binário. Bateu ou não bateu? Tem no estoque contábil 100. Foi contado 100? Então, esse estoque está acurado. Não, não bateu. O estoque deveria ser 100, contém 90. Então, é zero de acurácia. Tira uma média. Então, geralmente, pelo critério qualitativo, o percentual de acurácia é menor, porque é 0,1, é binário. Ou bateu ou não bateu. Bom, existem algumas empresas, já trabalhei em uma, por exemplo, que tinha um range. Adotava esse critério e tinha um desvio padrão para mais ou para menos, para ser um critério aceitável. Então, isso vocês podem refinar e ter esse processo dentro da empresa de vocês também. Eu quero mostrar aqui uma matriz, que para mim aqui, praticamente, eu estou fechando aqui, então, o nosso conteúdo para abrir o espaço para perguntas, mas eu gostaria de convidar todos que tivessem essa matriz na empresa de vocês e que vocês pudessem gerenciar isso, porque esse é um caso real de um varejista, né? Esse foi um cliente que nós implementamos na área de consultoria, tá certo? E que mostra exatamente a relação da perda, da ruptura e da acurácia. Okay? Então, por exemplo, aqui nós temos no quadrante azul uma acurácia acima de 85%. Lembrando que a acurácia média no mundo, sem entrar no mérito de setor, está na faixa de 70%. Acurácia acima de 85%, nós tivemos aqui, nesse grupo, mais ou menos, 10 lojas. 10 lojas tiveram uma acurácia acima de 85%. Ok? A ruptura média das 10 lojas foi de 4%. Uma ruptura baixa. Né? Esse aqui é um segmento de supermercados. A perda média foi de 1,82. Ok? No quadrante do lado, acurácia entre 70 e 84. Uma acurácia menor. Foram 25 lojas. A ruptura subiu 8%. A perda subiu 2,03%. Uma acurácia pior ainda, de 40 a 69. 16 lojas. A ruptura subiu mais, 10%. A perda média subiu também, 2,32%. E por último, uma acurácia péssima, abaixo de 40%. Nesse grupo, 8 lojas tiveram essa acurácia. A ruptura foi de 15%, a perda média foi de 2,53%. Os piores resultados. Então, existe relação direta da acurácia de estoque. Então, mais do que nunca, nós temos que trabalhar os processos internos para identificar as causas onde geram distorções de estoque. Inclusive, a estratégia de se fazer inventário também tem que ser baseada em quais lojas têm pior acurácia. Essas lojas, de alguma forma, eu tenho que fazer mais inventários. Assim como nas lojas que eu tenho melhor acurácia, porque eu tenho uma liderança, tá certo, da loja que é firme nos processos, vai gerar menos necessidade de se fazer inventário físico de mercadoria. Aliás, se nós incluirmos aqui, nessa matriz, uma avaliação do gerente da loja, aquela avaliação de clima organizacional, aquela avaliação dos indicadores, vocês vão notar que na região azul, vocês terão os melhores gerentes. Na região azul escuro, vocês terão os piores gerentes da loja. Isso quer dizer o seguinte, quanto mais o gerente é um cara de processo, né, ou mulher, homem, mulher, é uma pessoa de processo, que cuida, que zela, né, exatamente pelas pessoas, tem a equipe na mão, melhores serão todos os indicadores. Então, quanto mais a pessoa for um exemplo de liderança, menor será a perda, menor será a ruptura, maior será a acurácia da organização. Okay?
Bom, pessoal, gostaria de... Passei 10 minutos aqui do tempo, peço desculpas, eu não vou conseguir finalizar com todos os meus slides. Talvez eu faça esse daqui, porque ele é muito lúdico e quem já me conhece já não aguenta mais eu mostrar esse slide. Para quem não conhece, então vai ter oportunidade então de usar esse slide, inclusive na empresa que trabalha, para conscientizar as pessoas da importância. Tá? Então aqui eu tenho um supermercado que tem um nível de maturidade muito baixo em prevenção de perdas ou não tem uma área que tem um nível de perda muito maior do que a margem. Nesse caso, supermercado, isso aqui poderia ser uma sacola no segmento de confecção, poderia ser uma cestinha para farmácia. Qualquer segmento poderia usar qualquer exemplo. Quando a gente tem um cenário como esse, que a perda é muito maior que a margem, ou a perda está afetando diretamente a margem, e a gente nem sabe quanto que é a perda, porque a empresa pode ser que não gerencia, né? Quando a empresa percebe que a margem está diminuindo, o que o varejista faz? Aumenta o preço do produto? Bom, eu vou tentar negociar um custo menor para aumentar a margem. Não, já comprei, o produto está na loja. Então, a única solução é aumentar a margem. Okay? Se eu não gerencio a perda. O que acontece quando há aumento de preço? O cliente percebe, não compra o produto, então eu tenho uma perda de competitividade. Ok? Então, não gerenciar a perda significa não ter competitividade de preço. Ok? Agora, o supermercado do lado, que tem um nível de perda muito baixo, um nível de maturidade muito alto, né? Pessoas muito engajadas, a empresa inteira faz uma gestão adequada de prevenção de perdas, ok? Então você tem aqui, por exemplo, um nível de perda menor, consequentemente uma margem maior. Com uma margem maior, você pode potencializar ainda mais, reduzindo o preço dos produtos, porque você pode compartilhar com o seu consumidor o seu ganho. Ao reduzir os preços, você tem uma maior competitividade, você pode aumentar a venda da organização. Então, aqui, acho que esse slide, ele resume todo o potencial que a área de prevenção de perdas tem dentro da organização. Então, gostaria, então, de fechar aqui a minha palestra, tá certo? Colocando aqui os meus contatos para todos vocês e abrindo aqui a possibilidade de responder algumas perguntas. A Letícia, que é da nossa empresa, ela está ali, né, não sei se tem perguntas, né? Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram esse tempo aqui de pouco mais de uma hora comigo, fazer o convite para que vocês, caso tenham a necessidade de ter um contato com a gente, aqui os meus dados pessoais, né, e nós da Sensormática, a gente pode direcionar alguém para atender vocês, né, e também colocando meu boné um pouco de Abrap aqui, convidá-los a todos, quem não conhece a Abrap, para conhecer a Abrap, associar a Abrap e participar dos nossos eventos também lá, tá bom? Então, agradeço aqui a todos e fico à vontade aqui para responder as perguntas. Letícia, por favor, eu não sei se a gente tem perguntas. Se não tem, pessoal, dá para fazer, que eu vou ter enorme prazer em responder. Temos mais alguns minutinhos aqui para isso. Carlos, temos uma sim. Quem perguntou foi o Antônio Balbino. A intensificação das ações voltadas para a gestão de estoque por conta do aumento de vendas online poderá, em curto prazo, reduzir as rupturas no varejo? Espera aí que eu deu um problema aqui no meu microfone, espera aí. Desculpa, você pode fazer de novo, Letícia? Claro. A pergunta foi do Antônio Balbino. As intensificações das ações voltadas para a gestão de estoque por conta do aumento das vendas online poderá, em curto prazo, reduzir as rupturas no varejo? Sem dúvida. Na verdade, é o seguinte, virou pilar essencial para você ter um sucesso na venda online, você ter uma acurácia alta. E, consequentemente, você ter menos cancelamentos nas vendas por indisponibilidade do produto. Então, mais do que nunca, acho que o sonho de qualquer varejista é tornar a sua loja física um centro de distribuição para você exatamente entregar o produto para o seu cliente de acordo com a questão da geolocalização. Né? Só que, para isso, você precisa ter muita confiança no seu estoque e, mais do que nunca, a acurácia é fundamental para isso. Talvez para as empresas de confecção, o grande benefício da RFID é geralmente proporcionar isso. É você ter, né, um nível de excelência em acurácia, porque com a RFID você consegue chegar numa acurácia próxima de 100%, ok? E isso faz com que você tenha um grande nível de assertividade
para que você e segurança para você fazer um processo de uma venda online. Tá? Com uma acurácia maior, a ruptura é menor, né? Respondendo uma pergunta direta do Balbino sobre a ruptura. Sim, com uma acurácia maior, a ruptura será menor, você terá mais assertividade para você fazer toda a sua gestão. Okay? Mais alguma? Por enquanto, sem mais perguntas. Tem mais? Então, pessoal, quero agradecer aqui todos aqui por mais essa oportunidade aqui. E estamos aqui à disposição, tá certo? Para poder atendê-los, né, da melhor forma possível. Muitos amigos aqui hoje, muitos clientes também, e algumas pessoas que a gente está tendo a oportunidade também de ter esse contato, tá bom? Então, uma boa noite a todos e fiquem com Deus, tá? Um abraço. Tchau.